Boa noite, gente. Mais uma vez, nós vamos usar o recurso para o culto de oração, aqui gravando o vídeo através do YouTube e enviando para vocês. Eu estou aqui em Barretos, graças a Deus, no momento festivo, tratando do aniversário da minha mãe, de 88, como também o do meu pai, em 90 anos. Então tá muito gostoso por aqui, mas falando sério agora, né, sobre a palavra, sobre oração, vamos começar então pela oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela viagem que me deu até aqui em Barretos, de poder estar mais um tempo junto com meus pais. Pedir ao Senhor a direção tua nesse momento agora, de usar da tua palavra, de transmitir um ensino que na verdade não é meu, mas é do Senhor. Então eu clamo da tua sabedoria e da tua direção, para que eu possa, de fato, exercer a função daquela que o Senhor mesmo me chamou para ser. Então, no nome de Jesus, Pai, que eu seja o mensageiro que o Senhor quer que eu seja. Amém e amém. Gente, quando eu estou falando disso, de ser o mensageiro, de ser aquilo que o próprio Jesus me chamou para ser, né, que é pastor, eu folheando e achando um texto interessante que para mim fala forte, Mateus capítulo 5, capítulo 4, Mateus capítulo 4, os versos 18 a 22. Como é gostoso poder observar o toque de Jesus Cristo, poder observar a chamada dele verdadeiramente. Então, o texto diz assim para nós: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque, claro, eles eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, o Zebedeu, consertando as redes, e os chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Como isso passa na sua cabeça, a leitura desse trecho? Como isso dá para poder discernir, digerir dentro da nossa cabeça? Tá bom, para que eu pudéssemos ter um envolvimento com o Evangelho hoje em dia, para que a gente pertencesse a uma igreja de Jesus Cristo hoje em dia, no termo real, ser uma igreja de Jesus Cristo hoje em dia, o que é necessário? Ter atitude igual esses 4 tiveram. Jesus prometeu alguma coisa para eles? Jesus disse alguma coisa para eles? Jesus ensinou alguma coisa para eles antes da decisão de seguir Jesus? Não aconteceu nada disso. O texto está dizendo que simplesmente Jesus os convidou. E veja só a situação do convite de João, aliás, do convite de Pedro e do seu irmão André. Vem após mim e me segue, ou seja, vem, me segue atrás de mim. Ou seja, não queira chegar no meu limite de igualdade, mas fique atrás de mim e eu vos farei. Esse ponto, vos farei, é que é o ponto interessante da gente observar o que pode acontecer comigo e com você. A partir do momento em que Jesus nos chama, então ele nos fará isso ou aquilo. Ou seja, todo o processo transformatório, né, que a gente pode dizer que vai ocorrer uma transformação, é por conta dele. Eu só preciso atender ao chamado dele. Assim como aconteceu com Tiago e com João, os filhos de Zebedeu. Também não sabiam de nada, não perguntaram, não questionaram, simplesmente o texto está dizendo
que eles deixaram imediatamente seu pai e as redes e seguiram a Jesus. Olha que coisa maravilhosa isso aí. Poxa, mas alguém pode me dizer, mas pastor, isso aí é coisa do passado, é coisa daquela época, hoje não existe mais isso. Para mim, existe. Sabe por quê? Há pouco tempo eu ainda preguei e falei bem desse jeito assim. No caso, quem é que pode ser um discípulo de Jesus? Então, veja bem, o primeiro ponto de uma pessoa que é um discípulo de Jesus é uma pessoa que foi trazida a Jesus pelo Pai. Ou seja, Deus, o Pai, deu a pessoa para Jesus Cristo. E ele fala que de maneira nenhuma ele o lança lá fora. Depois, outra situação. Quem não abandona a Cristo e anda com ele em fé, ou seja, aqueles que acreditam realmente naquilo que Jesus é capaz de fazer, independente se gosto ou não gosto da forma que ele faz, do jeito que ele faz, eu preciso de andar com ele e não falsear naquilo que ele demonstra ser, exatamente. Eu não posso deixar este lado. O outro ponto é quem não é atraído por outrem. Ou seja, eu confio em Jesus e eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de santo, eu não preciso de pano, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. E não preciso muito menos da religiosidade. Eu só preciso da minha fé, da minha confiança em Cristo. Outra pessoa, outra coisa que pode acontecer para ser um discípulo verdadeiro é quem fundamenta a sua fé nas palavras de Cristo. Ou seja, aquilo que eu creio a respeito de Jesus está fundamentado exatamente no ensino dele, que é a Bíblia. Não tem outro lugar para eu aprender, é a Bíblia. Lembra que eu preguei há pouco tempo que é necessário ter o desejo de obedecer a Deus? É exatamente a mesma coisa. E depois, por último, é quem reconhece Jesus como o Santo de Deus. Ou seja, é necessário para seguir a Jesus, como aconteceu com aqueles, com Pedro, com André, com João e com Tiago, no mesmo instante eles reconheceram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ou seja, eles foram tocados por Deus, o Pai. Jesus os reconheceu como sendo tocados por Deus, o Pai, e assim Jesus os trouxe para junto dele. E eles se tornaram, então, um apóstolo. Que nós possamos, cada um de nós, sentir exatamente a mesma coisa. Sentir ser um discípulo ou um apóstolo de Jesus Cristo. Melhor dizer um discípulo, tá bem? Do que apóstolo. Então, no nome de Jesus, que as nossas orações, as nossas atitudes, as nossas maneiras de ser, ficam exatamente por esse caminho. Ser um discípulo, ou seja, ser um aprendiz, um seguidor de Jesus Cristo. É no nome dele que eu disse essas palavras, é no nome dele que eu espero a compreensão de cada um de vocês, para que possamos todos juntos, ali na Igreja Batista Vila Elisa, ser discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. No nome dele é que eu oro e agradeço. Amém. Colocamos aí, de novo, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, para que o restante, todos da igreja, através do grupo, orem e andamos juntos a caminho da cruz. Amém? Amém.